No episódio de hoje nós vamos conhecer a Maria Clara Fernandes, que é uma psicóloga com uma formação internacional e que atua tanto clinicamente com pessoas como atende empresas, com programas de saúde mental e qualidade de vida. Fica ligado, vem comigo que a conversa vai ser muito boa. Estamos no ar com mais um episódio aqui do CedoCast, que é o podcast da Cedo Seguros, esse espaço onde nós recebemos os nossos clientes, empreendedores das mais diversas áreas para compartilhar a sua jornada. E hoje em especial nós temos aqui uma cliente nossa de muito tempo, uma psicóloga com uma formação em psicologia, formação no Brasil, no exterior, também já atuou e atua com organizações, com empresas. Então vai ser um bate-papo muito legal sobre diversos temas aí que é a psicologia, sobre nós humanos aqui, que somos profundos e vastos. Maria Clara, muito bem-vinda aqui ao nosso CedoCast. Obrigada, querido. Quero agradecer o convite, estava empolgada para estar aqui. Legal. E adorei a iniciativa, assisti alguns episódios, espero que seja inspirador mais esse episódio para você também. Com certeza, aqui acho que agora a gente recebe clientes de diversas áreas, né, falando dos seus segmentos, falando dos seus mercados, né, e às vezes gera interesses para uns, pô, isso aqui é muito legal, me interessa e tal, agora com você interessa todo mundo, né, porque a gente está falando aqui de nós, de seres humanos, então acho que é um bate-papo muito legal, tenho certeza que vai ser muito produtivo aqui. Me conta um pouquinho aqui, apresenta um pouco da tua formação, né? Você tem uma formação grande aí que extrapola até a psicologia, né? E é muito legal. E você sempre também pesquisando coisas, viagens, né? A gente estava conversando antes ali, lembrei da tua viagem para o Tibete. Então tem muita coisa ali de autoconhecimento que eu acho que é muito legal e ajuda também nessa tua jornada, assim, né? Conta aí um pouquinho, primeiro, da tua formação. Você tem essa experiência também clínica e de empresas, para atender empresas. Vamos lá, quero conhecer um pouco mais aí da tua história. A minha formação acaba sendo vasta e ampla nesse sentido, também porque eu gosto muito de escutar, entender e explorar o ser humano na sua magnitude. Não acho que dá para ser por um caminho só, né? Nunca vai se esgotar, mas eu comecei, então eu fiz a formação em psicologia, eu comecei a minha carreira como RH. Eu tenho 12 anos aí de atendimento individual, mas parte disso eu ainda estava no RH, né? Então eu fui fazendo uma transição de carreira gradual. Você começou pela parte em organizações, né? Você começou a contar a empresa que você estava. Comecei na P&G. Na Procter & Gamble, né? Uma multinacional enorme, né? Enorme. E foi uma super escola, assim. Realmente, o RH deles é bem forte. E conheci pessoas incríveis lá, que admiro muito. E consegui, assim, me desenvolver bastante, inclusive como pessoa. Até porque depois, quando a gente vai trabalhar como psicoterapeuta, essas noções de contabilidade, de organização do negócio, empresa, porque acaba tendo, né, que organizar essa parte também, né, fluxo de caixa. Mas que não passa em nada na faculdade. Nada, zero. Tanto é que eu dou aula disso na Unixul hoje, para psicólogos, de como gestão. Administrar. Você sabe que isso é uma falha em toda a formação de profissionais da área de saúde, assim, né? Meu pai é dentista, a gente tem muito médico na família. O cara faz uma formação que é técnica, aí de repente, parabéns, você tá formado. Agora abre uma empresa. Como assim? O que eu vou fazer, né? Eu sei o ofício, né? E aí muito profissional da área de saúde sente isso, né? Esse conflito, assim, de agora eu tenho que gerir uma empresa, não tenho a menor ideia do que é isso. Eu sei executar o que eu conhecia ali, né? Já está ali com os desafios do início de carreira. Que já não são fáceis, né? Ainda tem que aprender a organizar tudo aquilo, gerir tudo aquilo. É realmente algo que os psicólogos vão aprendendo, assim, a dor e as penas. E aí, então, eu dou essa aula na pós da Unixul, que eu acho que é Que legal ter isso. Mas é na pós. Na faculdade hoje existe isso ou não? Ainda não? Acho que não. Não conheço todas as grades, enfim, mas que eu saiba. Não. É uma novidade, inclusive, ele vai buscar depois da faculdade, né? Acho que podia ter, assim, claro, o profissional ali tá focado em o estudante na profissão, né? Sim. Mas tinha que ter alguns pontos ali, né? Para dar um mínimo base para depois, numa pós também, aprofundar, né? Mas ele tem que
teria o mínimo que não existe hoje, né? Ainda não cabe muito na grade, mas eu acho super importante, assim, Sim. por isso até que eu adorei esse projeto e topei na hora. Legal. Mas voltando, né, eu Uhum. comecei então a minha carreira com RH, comecei lá na P&G, e depois que eu me formei, eu fui fazer uma formação em coaching. Eu sempre gostei muito desse trabalho com desenvolvimento de pessoas, Uhum. né, então o coaching encaixava muito bem para mim nesse sentido. Eu fui fazer uma formação. Isso, na época, não era tão comum o coaching aqui. Uhum. Então, eu queria uma formação com linha ontológica, né? Então, eu fui para Nova York, fiz a formação lá, comecei a atender. E aí, eu atendi online. Então, isso também me ajudou muito para agora, nesses tempos, Isso né? numa época que ninguém atendia online, não. né? 2011, né? Então, muito tempo antes da pandemia, na época, até o CRP nem autorizava atendimentos online. E então eu fui ganhando essa expertise, né, com atendimento online. Gosto muito também, vejo diferenças, né? Mas eu não acho que tem uma forma melhor do que outra. E aí fiz a formação em coaching. Quando eu terminei a minha formação, a escola de coaching me chamou para trabalhar para eles. Então, de Nova York eu mudei para o Colorado, fui morar em Boulder, uma cidade bem especial, assim, gostei muito de viver lá também, bem diferente de Nova York. Então, completamente, né? O Colorado é conhecido como o estado do americano mais saudável que existe, Eles né? são muito Eles saudáveis. são muito de outdoors, de fazer atividades, de se alimentar bem, né? Então, acho que é legal ter o berço ali também, uma escola voltada para saúde, né? Como um todo, né? Sim, tem muito. Tem muito trabalho, assim, também de espiritualidade por lá, justamente porque eles têm esse olhar para a natureza, né? As práticas Ali, deles, né? o dia a dia deles tá muito voltado para a natureza, assim. Legal. Você falou do coach ontológico, né? Explica o que é o ontológico, ontologia, né? Só para ter uma base. Ontologia é o estudo do ser, né? Vão existir aí várias linhas filosóficas que vão estudar, né, a ontologia, que vão falar da ontologia, que vão nessa linha de como o ser humano se desenvolve, aonde, né, de onde ele vem para ser o que ele está sendo hoje, enfim. E essa linha acaba se conectando muito com a prática que eu faço na psicoterapia. Então, o coaching com base ontológica conversava já com a forma do meu trabalho na psicologia. Acho isso importante, porque se a gente tem ali linhas diferentes, fica difícil também entender o mundo, entender aquele outro que está na minha frente, né? Já era um olhar que você já tinha, né? Já existia dentro do seu trabalho. Estava alinhado. Legal. Então, eu sempre vou ter um olhar mais fenomenológico. Então, o que está acontecendo agora, esse encontro eu e você, né? Só acontece nesse momento. Se fosse na semana passada, ia ser outra Maria Clara e outro Carlos, né? Então, a cada sessão, a cada encontro, a gente tem 2 seres humanos únicos num momento único. Então, sempre o olhar vai ser para esse momento, para o que está acontecendo agora, né? Quem eu tô sendo no mundo. A gente olha para coisas que vêm do passado, né? O que eu vou trazendo, né, e reeditando, mas como aquilo que aconteceu lá atrás vive em mim hoje, né? Não tenho como voltar lá atrás e saber o que eu senti naquele momento, né? Mas como isso me toca nesse momento, agora. E o que vai tocar diferente depois, na medida que a gente vai se transformando, né? Isso. Então, à medida que eu olho para essas questões, eu posso ampliar as minhas possibilidades de agir sobre isso. Né? Por isso que a gente não vai negar a emoção, colocar coisa para debaixo do tapete, porque a emoção continua existindo lá. Né? É quando eu olho e começo a me relacionar com essa emoção, né, com a tristeza, com a raiva, emoções que podem não ser confortáveis, mas que não são ruins, é que eu vou conseguir estabelecer uma intimidade maior com essa emoção, vou conseguir me relacionar com ela e ver o que eu quero fazer frente a isso, né? Então, no coaching ontológico, a gente também vai ter um olhar para quem eu estou sendo no mundo, né? Quais as ações que eu estou trazendo, se elas estão alinhadas com quem eu sinto que eu sou,
quem eu quero ser. O meu trabalho é sempre para aproximar, né, quem eu sinto que eu sou aqui dentro e quem eu tô sendo para o mundo, para o outro. Aquele alinhamento de ser, sentir e fazer ali, né? Isso. Então, o meu fazer, né? Como que eu tô agindo? O que eu tô trazendo para o mundo, né? Então, eu sou aquilo que eu faço. Né? Não o que eu penso que sou. Eu não sou assim, mas eu tô fazendo isso, mas eu não sou assim. Na verdade, se você tá fazendo isso, você tá sendo isso nesse momento. Você pode estar em discordância com seus valores, mas você tá sendo, né? E a ideia é como que eu me alinho com isso e posso ser eu mesma no mundo. Meu trabalho sempre vai ser nessa linha. Eu tenho como objetivo maior ser suporte para que as pessoas possam ser elas mesmas no mundo. E aí eu vou fazer isso em diferentes atuações. Aproveitando aqui, se você ainda não nos segue, por favor, clica aí no sininho, segue a gente, compartilha, que você vai ter a oportunidade de conhecer diversas histórias. E se você já é cliente Cedo Seguros, me chama, vamos participar aqui do CedoCast. Continue aí, Maria Clara. E aí, enfim, tem esse olhar, né, para ser aquilo que eu sou no mundo, tem um olhar para entender que cada indivíduo vai ter a sua própria perspectiva, a sua própria forma de ver o mundo. Então, não tem como eu ficar, mas Carlos tinha que ter feito aquilo, é tão óbvio, né? Eu tenho que falar de mim. Por quê? Porque eu, olhando para você, vou ter a minha perspectiva. Tem coisas que eu vou enxergar na sua vida que você não enxerga. Assim como eu não enxergo coisas na minha vida, né? Da perspectiva que eu tô vendo várias coisas aqui que estão atrás de você. Enxerga outras coisas. Isso. Né? Então, Acho que aí tá a base do conflito humano, de todos os conflitos, né? Essa coisa de, mas por que a pessoa não vai lá? Por que ele não faz isso? É outra visão, é outra pessoa, né? Então, toda a história ali de cada um, né? Para interpretar o que tá acontecendo, né? E nem sempre a sua visão é a melhor, né? Enfim, quem disse, né? A nossa visão é sempre a melhor para nós, né? Então, que siga a sua, né? Então, exatamente, assim, cada um é um observador do mundo, né? E a minha observação do mundo, ela vai mudar, né? Não só de pessoa para pessoa, ela vai mudar ao longo da minha vida, né? Então, a perspectiva somos várias pessoas diferentes ao longo da vida, né? Então a gente vai se transformando. Logo, eu vou ampliando ou restringindo as minhas possibilidades de ação a partir do que eu observo, né? Se eu não consigo enxergar, se eu não enxergo a porta que está ali, eu não tenho como sair por ela, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim assim, já tentei de tudo, acho que esse objetivo não é para mim, né? O meu sonho não é para mim. Eu acredito que a pessoa já tentou de tudo que está dentro da perspectiva que ela tem hoje, né? Se a gente expande a perspectiva, né, a gente vai encontrando outros caminhos possíveis para ela agir. Algum deles pode ser que sirva melhor, né? Então, tem vamos dizer, essas são as bases do trabalho que eu faço no coaching e na psicoterapia. E também considero que não somos só racionais, né? Então, esse observador, ele não é só uma observação que vem da mente, do que eu penso a respeito daquilo, né? Mas também é emoção e também é corpo, né? Então, a gente tem uma escuta e um olhar para essas outras expressões, né? Que não só o que eu estou pensando, as minhas crenças, os meus pensamentos limitantes ou possibilitadores. Legal. E essa abordagem, ela permeia tanto o teu trabalho clínico, né? Porque só pra gente também passar, você tem um trabalho de atendimento clínico como psicóloga, né? Como coach, e você tem um trabalho também com empresas, né? Projetos dentro de empresas e tal, né? Isso. Vamos falar dessa parte das empresas, que acho que tem bastante coisa aí pra gente conversar, né? Essa coisa da saúde mental veio com tudo, depois da pandemia principalmente, né? A questão do burnout, que foi considerada doença do trabalho, e isso está muito em voga, a gente vê com os nossos clientes, a gente tem palestras aqui que faz para clientes e tal. Isso é um trabalho bem legal que você tem feito e você tem explorado, né, também. Né? Depois que eu trabalhei para a escola de coaching, eu voltei para o Brasil e ainda fiz um trabalho, fui chamada por um pessoal que tinha saído da P&G para fazer um trabalho numa startup, né? E lá foi muito bacana, porque eu fui a terceira funcionária deles e criei toda a área de RH.
a empresa, pode falar? Pode, é Veduca. A Veduca, né? Trabalhei na Veduca. Que era cliente nosso também. Que eram clientes de vocês. Eles ainda existem, mudou um pouco o foco. Né, por Foi comprado. E eles trabalham hoje com treinamentos corporativos também. Eu não acompanho muito mais, já faz tempo que eu saí. Mas foi um projeto muito interessante, assim, porque justamente eu pude viver essas várias áreas, né, do RH, e fui percebendo, puxa, eu já fazia isso na P&G, mas era, né, uma empresa muito maior e tal, eu consegui ir fazendo as coisas do meu jeito ali no Veduca, né. Isso é legal, que você teve uma experiência de uma multinacional, onde você era uma área do RH, né, e depois você foi abrir um RH, né, você abriu todas as áreas ali, né. E em 2013, que era uma época que as startups ainda estavam, assim, engateando aqui no Brasil, estava começando esse conceito, né? Assim. E era bem bonito, assim, o nosso objetivo era tornar a educação mais democratizada, assim, acessível, todas as pessoas poderem acessar educação de alto nível, né? Enfim, eu fui percebendo que essa questão do propósito da empresa e dos treinamentos que eu fazia lá, eu não queria deixar. Então, eu queria trabalhar na clínica, eu via que eu tinha, assim, uma habilidade com isso, um prazer, uma paixão mesmo ali, mas eu nunca quis deixar os treinamentos de lado. Você gostava sempre gostou desses dois universos. Sempre assim, gostei. São bem distintos. Ali, né? São distintos. Acho que eu recebo muitas pessoas que estão no mercado financeiro, que trabalham em empresas, enfim, no consultório, mas é essa busca, vamos dizer, individual, né? E eu sempre gostei também do trabalho em grupo. Então, eu não queria deixar nenhum outro. Por isso que eu tenho esse... por isso, né, dei essa voltinha para poder responder essa pergunta. Uma coisa fomenta a outra, né, também, né? Você tem contatos, né, com pessoas que estão no mundo organizacional, que estão em empresas, e uma coisa vai trazendo outras, né? Sim, eu acho que eu vejo diferenças bem grandes, assim, inclusive de abertura, de consciência, de busca, né? É bem diferente, assim. Alguém tá ali num trabalho individual é uma coisa, né? Você junto com ele, e é um universo todo ali da pessoa, né? Exato. Mas ainda assim eu vejo que uma coisa comunica muito com a outra e não tem como, a gente não deixa de ser a gente quando a gente está trabalhando, né? As emoções ficam aqui, agora é trabalho. Essa é uma ideia um tanto antiga, mas que algumas empresas ainda aplicam, né? Não tem muito espaço para emoção, para outras questões da vida pessoal que vão estar ali influenciando a produtividade, né? Seja declaradamente, seja velado. Mas, então, o meu trabalho com empresas, ele vai ter a mesma base, né? Levar a saúde mental para o ambiente corporativo, né? Construir um ambiente psicologicamente seguro. Claro que os projetos para cada empresa são muito customizados, né? Com culturas diferentes, né? Equipe, visão, o próprio dono da empresa, né? Que passa a cultura, como que ele enxerga isso, tudo muda muito, né? E o que cada empresa precisa, qual o momento de cada empresa, o que é possível dentro de um budget, né? Enfim, então tudo vai ser desenhado especificamente para cada empresa, mas eu tenho trabalhos, vamos dizer, já de base, né? Então, eu tenho treinamentos, principalmente voltados para essas doenças que estão mais presentes no trabalho hoje, o burnout, estresse, né? Como lidar com estresse, porque o estresse ele vai estar presente na nossa vida, independente, né? Do que a gente esteja levando para frente. Por quê? Porque o estresse, ele é uma resposta adaptativa. Ela é inconsciente. Uma reação ali ao que está acontecendo. Né? E que é muito mobilizadora. Se eu não sinto um estresse, eu não me movo.
né? Existe uma dose de estresse que é necessária, né? Para ação, né? Também. O problema é quando ela passa, né? Quando ela tá além ali, né? Perdeu o controle. Né? O problema, o estresse começa a virar adoecedor quando ele fica num pico muito alto, que a gente já não consegue mais performar, ou quando ele se estende por muito tempo, ou as duas coisas combinadas, né? Então, um estresse crônico, ele pode levar a um burnout. Né? E o burnout é uma doença do trabalho, né? Não existe burnout para outras coisas, né? O burnout, a classificação dele... Você pode ter burnout, mas o burnout mesmo é em função do ambiente de trabalho, né? Você pode, lógico, estar sofrendo com pressões em outros ambientes da sua vida. Mas o burnout, quando a gente faz... do ambiente de trabalho. É uma doença do trabalho, foi estipulada pela OMS em janeiro do ano passado, 22. Veio muito da coisa da pandemia, do home office, né? Também isso aí surgiu muito, assim, né? Acho que, assim, já existia. Mas a consciência, né? O olhar para isso foi muito estimulado por esse período da pandemia, a meu ver. Teve, então, uma percepção de que a gente precisa cuidar da saúde mental e que isso não é só um problema único e exclusivo do colaborador. Então, se ele está estressado, se ele não está dando conta das coisas dele, né, vamos afastá-lo. E era simplesmente assim, né? Agora, algumas empresas começam a se abrir e atingir níveis de consciência maiores, né, mais profundos, quando elas percebem, puxa, um colaborador adoecido também reflete uma organização adoecida, né? Quais são as nossas responsabilidades e quais são as responsabilidades onde isso é consequência do nosso ambiente, da empresa, da cultura, né? Isso. Pode ser aquilo que a gente falou, né? Pode ser só dele, pode ser da empresa, pode ser dos dois, né? Mas tem eu que vejo ter como esse algo espaço, dos dois. Até porque sendo uma doença do trabalho, é algo que é estimulado uma troca, né? Naquele espaço. Né, seja pela cultura da empresa, seja pela relação, né, com a liderança, enfim, aí cada caso é um. Mas o burnout, ele vai ser... É uma síndrome, então são vários sintomas, mas basicamente tem 3 pontos, né, que definem o burnout. Primeiro, um esgotamento emocional, né, então a pessoa simplesmente para, não consegue mais agir mesmo, dar um passo, escrever um e-mail, trava, né? Então tem esse esgotamento. Passa próximo de uma depressão também, não? Porque a depressão ela mobiliza também, né? São diferentes e algumas pessoas às vezes acabam confundindo, mas pode acontecer da pessoa também ter depressão. Tá. Né? Então tem ali um esgotamento emocional que se assemelha ali a um estado depressivo, mas a gente também vai ver uma baixa realização profissional e uma despersonalização. Como assim despersonalização? O que é isso? Despersonalização é quando eu começo a perder a minha sensibilidade com relação ao outro e com relação a mim também. Né? Então, o que acontece? No burnout, a gente tem, geralmente, um perfil de um funcionário, um colaborador muito dedicado. Ansioso. Né? Querendo, né? Perfeccionistas costumam ser, vamos dizer, um alvo mais fácil para o burnout. Se dedicam muito ao trabalho, muito volume de trabalho, uma necessidade de atender emergências. De assumir coisas. Assumir coisas assim na hora. Também. E também pessoas que vão ter que tomar muitas decisões, né? Agora, a gente não vê isso só, por exemplo, em funcionários da saúde, que foi como começou ali, né, a nomenclatura. Começou isso, detectar em profissionais da área de saúde. Da área da saúde. Mas isso já há anos, já. Faz bastante tempo. Que é uma área estressante, assim, né? De lidar com emergências, com tudo, né? Um impacto muito grande do seu trabalho, das suas decisões. Mas o que a gente também vê pessoas que têm altas demandas, mas não têm a possibilidade de tomar a decisão. Ficam dependentes de um outro. Então, tudo que eu tento fazer, eu não tenho autonomia.
Então, é comum também a gente ver burnout em pessoas que estão no início da carreira, porque elas ainda não têm a autonomia, não se sentem tão parte daquela equipe e sofrem pressões altas, né? Início de carreira, você disse. Início de carreira. Também pega um pouco, assim, a questão dessa geração também, né? Que casa muito com também essa questão de cobrança e tal, né? Aí existe um estigma dessa geração ser menos flexível a cobranças, né? Mais instável. Não sei se também passa por isso também, né? A gente vai ter agora várias gerações trabalhando juntas, né? Até o meu TCC na faculdade foi sobre relações intergeracionais no trabalho. Na época eu estudava a geração X e Y. Já estamos em qual agora? Não sei dizer, Z? eu acho que a Z. A Z, né? com certeza A Z, já tá, né? mas acho que também tem outras gerações já entrando no mercado, né? Agora, a gente vê sempre entre as gerações, sejam elas quais forem, como se fosse um pêndulo, né? Então, as gerações... algumas gerações vão ser mais idealistas e algumas vão ser mais, vamos dizer, práticas, né? Então, a geração X é a do just do it. Vai lá e faz. Faz o que tem que ser feito, né? X são os millennials. Não, os millennials são Y. São Y. Então, quando chegam nos millennials, eles se identificam mais com os baby boomers, que eram idealistas, que eram as pessoas que vamos mudar o mundo, aquela geração que revolucionou ali nos anos 70 e tal. Então, vai trazer um olhar mais ideal, eu quero viver a minha vida, construir um mundo melhor. E a gente tem São mais hedônicos também, né? E aí a gente chega numa geração Z que vai ter uma coisa para o olhar prático. Eu quero conseguir agora. Eu quero ser youtuber. Eu quero sucesso agora. Querendo tudo uma coisa mais prática, mas também mais imediatista. Que tem muito a ver com esse movimento. O mundo que a gente tá hoje, né? Que é tudo rápido na hora, né? Então, tem aí, a gente consegue ver esses movimentos. Não tenho mais estudado muito sobre as gerações, então não sei também aprofundar muito, não consigo trazer muito disso aqui. Mas, com certeza, a gente consegue fazer esses paralelos e acho que pode ser até um estudo bem interessante de se fazer, né? O burnout, como ele acomete as diferentes gerações, porque ele não se restringe a um grupo, né? Mas o que a gente vê, então? A despersonalização, ela vem de... como se fosse uma perda das esperanças. Estou aqui tentando fazer um monte de coisa, não estou dando conta, o meu trabalho não está servindo para nada, né? Nessa crença de que eu não consigo agir sobre isso. Né? Tudo que eu entrego não é suficiente. Não é suficiente, tem muito a ver com ser suficiente. E às vezes é suficiente ou às vezes não é mesmo, né? Eu não sei até onde está o erro ali, né, da percepção. Né, também, tem que entender o que é ser suficiente. Porque às vezes está suficiente, o problema está nele na percepção de que se é suficiente ou não, né? E às vezes não mesmo. Tem muito do que se espera dele, do que ele entende que se espera dele, do que ele espera dele. Né? Nossa, o ser humano é complexo. Né? Então, a partir do momento que eu começo a perder essa sensibilidade comigo, eu também não me importo se o outro tá sofrendo ali. Vai ter que fazer, vai ter que realizar. Faz isso, faz aquilo. Começa a vir demandas, né? Passar, delegar e trazer demandas para a equipe sem se importar com esse outro, com esse indivíduo. Tudo tá voltado para o trabalho, tudo tá voltado para dar conta das demandas, para o resultado, para conseguir realizar tal coisa. E essa pessoa, ela vai perdendo... também a interação com pessoas fora do trabalho, os temas sempre são relacionados ao trabalho, então mesmo quando está num momento de lazer, fala sobre trabalho, não tem outros interesses, não tem outras práticas. Tá falando aí, eu tô lembrando de 1000 pessoas, assim, né, contatos, amigos, dia a dia, que são totalmente, assim... que podem estar com um risco aumentado de burnout. Mas sem burnout, mas que vive isso, assim, tem gente que também vive, assim, de uma forma, o trabalho extremo, né, de
sábado, domingo, tá só falando disso, inclusive, né? Isso. Então Às tem uma vezes não redução tem de burnout, mundo mas ali. às vezes vai ter outras consequências, né? Inclusive patologias, né, que podem surgir desse extremo, assim, né? Dessa cobrança, assim. Então a pessoa não tem burnout, mas vai ter outro problema depois, né? Mas Sim. você, e aí, como que entra você de atuação nas empresas nesse sentido de trabalhar o ambiente, né? Desde o burnout a outras questões também, assim, do teu trabalho. Eu tenho um trabalho autoral, né, que se chama Mestre de Si. É um curso online de 10 encontros. São 10 aulas gravadas e 6 encontros ao vivo, né? Mas acaba durando aí uns 3 meses de acompanhamento. E é um curso voltado para desenvolver rotinas com propósito e prevenir burnout, né? Eu tive alunas que já tinham tido burnout e alunas que estavam... Mas isso você vende individual ou é para empresa, São grupo? grupos abertos, Ah, tá. né? Mas que pode ser um grupo de uma empresa toda. que pode ser isso. Então, uma empresa pode, por exemplo, levar o curso para os funcionários que acredita que vão se beneficiar desse acompanhamento. É um acompanhamento mais longo, então as empresas acabam preferindo trabalhos mais pontuais, né? Então, palestras para aumentar, né, o que eles chamam de awareness. Então, eu acabo fazendo mais esse trabalho de conscientização, né? O que eu acho que já é muito rico, né? Mas que, puxa, me dá uma vontade de poder aprofundar. Porque fica mais superficial, né? Mas é difícil também, porque a empresa às vezes também tem um papel, às vezes o awareness já é muito legal. Sim. Porque aí também, para quem perceber através desse awareness que precisa de algo a mais, ele também vai buscar, né? Mas só aquele awareness que traz isso, né? Mas às vezes, eu concordo com você, mas às vezes a pessoa não está em condições de buscar algo. Não, aí já é um né? caso mais... Então precisa desse suporte da empresa e o awareness não é só para o funcionário. Né? É também para a empresa, para a organização. Então, a organização podendo levar os seus colaboradores para se desenvolver nesse sentido das rotinas com propósito, com a percepção de que, puxa, eu tenho uma vida para além da empresa, né? Não só ela previne o burnout, como ela aumenta a produtividade, criatividade, disposição para lidar com as mudanças, né, que surgem. A gente tem lidado muito com mudança, né? Essa parte da resiliência e da adaptabilidade está sendo muito necessária, né? Então, reduz muito as faltas, reduz muito o turnover, quando a gente consegue acolher isso com maior profundidade, né? Então, é um trabalho que pelo qual eu tenho muito carinho, mas por enquanto as turmas foram sempre abertas, até para a gente conseguir... Mas é algo que você pode vender para uma empresa, fazer um grupo fechado para a empresa, né? Sim, Legal. sim, e até adaptado, né? Então, como eu estava falando, eu tenho alguns produtos que já estão prontos, o que não significa que eles não possam ser customizados. Então, o Mestre de Si é um deles, ele traz essa profundidade, esse acompanhamento mais próximo. Cada aula vai ter uma reflexão, uma meditação e uma atividade prática com material complementar e tal. Então, é algo que traz bastante, assim, essa ideia do mão na massa. Legal. Né? Enquanto as palestras, por mais que eu goste de trazer bastante prática também, exercício e tal, e eu gosto muito dessas práticas, dessas palestras vivenciais, ela vai ficar num nível um pouco mais da razão, né? A gente trabalha menos a parte da emoção e do corpo, o que não significa que não possa ter ali uma riqueza, né? E uma contribuição. Então, acho que é uma boa porta de entrada, as palestras. E as palestras, geralmente, eu faço em parceria com outras consultorias. Então, desde 2015 que eu trabalho, né, em parceria com consultorias. Já trabalhei com consultorias do México, com 2 consultorias aqui no Brasil. Hoje eu estou com a Acto, consultoria relacional, que é lá do sul, de Florianópolis, mas que atende clientes em todo o Brasil. Legal. E também sou treinadora e tradutora
de uma consultoria na Espanha, né? Que aí eu atendo Portugal e Espanha para eles. Legal. Então, eu gosto bastante desse trabalho porque vai me levando para esse trabalho de grupo, né? E de conscientização que é uma abertura para algo mais profundo. Legal. Né? A gente tem, assim, um trabalho legal, assim, forte com empresas nesse sentido de palestras, de ações, né? E muitas vezes desdobra em muito mais coisas, assim. E na pandemia a gente percebeu uma demanda absurda, assim, porque surgiram clientes nossos que são empresas com 1.000 funcionários, que é tudo home office. E aí, o home office trouxe uma preocupação muito maior de como é que essa pessoa tá lá, porque uma vez que ele tá aqui, eu tô vendo, a gente acaba tendo, né, um acompanhamento maior, tal. De repente, tava todo mundo em casa. E esse em casa de cada um é muito diferente, a casa de cada um, né? Desde como que é a condição da casa, com quem mora, né? Então a gente percebia muito, assim, funcionário que tinha criança, putz, era um ambiente completamente diferente daquele, ou aquele que tá sozinho, né? Não tinha ninguém, né? O outro que tava com alguém doente em casa. Nossa, então assim, a situação mudava muito e as empresas começaram a ficar muito mais preocupadas em saúde mental, em como que ele tá, porque eu não sei nem como que ele tá lá na casa dele, né? Dar condições para ele. E aí, foi assim, todos os clientes pedindo, precisamos de alguma coisa de saúde mental, um monte, assim, foi uma mudança total, né? A pandemia acelerou muito essa preocupação, assim, né? Sim, sim, acho que abriu os olhos, né? Infelizmente, às vezes a gente vai abrir os olhos com uma dor, né? Precisa de algo assim. É na assim. dor e no amor, assim, né? Não tem jeito. Que é essa coisa que a gente estava falando do estresse. Gera um estresse, mobiliza. Sim. Né? É bom, então, né? São respostas, né? Sintomas, né? Que você precisa olhar. Exatamente. Né? Os sintomas são bons, né? São falas, Sim. né? Tipo, ei, bom, tem alguma coisa aqui. Você escuta ele, né? Ele faz algo, né? Importante. Né? Desde que a gente escute. Não. Exatamente. Então, a pandemia trouxe, né? Foi também um estímulo muito grande para questões de saúde mental e trouxe essa abertura dos olhos para muitas empresas, né? Claro que as que estavam mais disponíveis e dispostas para isso conseguiram levar isso adiante. Para outras foi algo pontual, né? E voltamos à programação normal, né? Então a gente vê, algo novo ali, né? A gente vê isso hoje, vamos dizer assentando, mas eu acho que foi nesse sentido muito importante mesmo, né? Para essa conscientização, para começar aí a se falar mais disso, né? A considerar isso no cuidado com o funcionário. Então, realmente, assim, as realidades são muito distintas. E o que eu vejo muito, e que ajuda nessa sobrecarga do trabalho que a gente estava falando, inclusive do burnout ou altos níveis de estresse, é que os limites na pandemia foram dissolvidos. Né? Então, o limite físico que eu tinha, por exemplo, eu saio da minha casa, vou até o escritório, ali eu encontro as pessoas e aí eu posso fazer uma reunião, né? Não tem mais isso, se diluiu. Então, o tempo em que eu passava, sei lá, no trânsito, refletindo sobre o que eu ia falar na reunião, quem que eu ia encontrar, não existe mais, né? Eu tô aqui tomando café, 1 segundo depois eu já tô aqui na reunião. Né? Não só essa coisa do tempo entre uma coisa e outra foi diluído, mas também esse espaço físico, né? Puxa, o lugar que eu como é o mesmo lugar que eu trabalho, que é o mesmo lugar que eu tenho lazer, que é o mesmo lugar que eu descanso. Que muita empresa ainda continua no home office, né? Tem bastante empresa que adotou híbrido, tem muitas que estão no home office, mas está tendo uma tendência de retorno, assim, né? A gente já viu que está muita empresa voltando e abolindo o home office, né? Eu não sou contra o home office. Eu acho que ele precisa ser bem cuidado. Sim. Né? Traz alguns desafios, né? Que precisam ser vistos. Eu gosto de dizer que os tempos, né, atuais, a era da tecnologia, da era da técnica, ela é para pessoas maduras. A gente precisa estar bem estruturado dentro para conseguir pôr limite fora. Então, falar... Eu não vou trabalhar depois das 6, depois das 8. Quando eu preciso desligar o computador para ir para minha aula ou para um jantar fora,
isso é mais fácil. Ai, não posso, tenho um jantar. Ah, não posso, tenho consulta médica. Quando Agora, tá tudo se tá ali, né? tudo em casa e ele sabe que eu não vou poder sair de casa, como que eu vou dizer não pra ele? Uhum. Sabe? Ah, é só Se mandar eu tô um aqui, WhatsApp. você tá aí, né? Fala aí, responde. É, só responde, que É. custa? Ah, você olhou o WhatsApp, por que você não respondeu? Uhum. Né? Então, a gente precisa estar muito bem estruturado, e nesse sentido que eu digo amadurecido, para conseguir a gente mesmo colocar o limite, Uhum. né? É mais fácil quando o limite está fora, né? Mas quando esse limite se dilui, quem tem que colocar ele sou eu. Então, o espaço físico da casa, eu vou trabalhar de pijama ou vou trabalhar com uma roupa que eu iria trabalhar, Uhum. né? Eu vou tomar um banho, eu vou me alimentar, ou eu vou comendo e fazendo o meu trabalho, né? Eu vou trabalhar deitado na cama. Essas coisas, né? Essas práticas, elas favoreciam muito um adoecimento também, né? Então, não que você precise ficar rígido em algo, mas como que eu trago um ambiente, né, que me coloca presente no meu trabalho. E aí, quando acabou isso, eu consigo tirar essa configuração da minha sala, mesmo que eu só tenha uma mesa, né, como eu tiro isso, e agora eu estou presente para outro momento. Eu preciso estar presente. E essa questão da pandemia, ela nos coloca muito frente a frente com isso, a necessidade da presença e o quanto isso é dificílimo de se fazer, né? Então, no Mestre de Si, a gente trabalha muito isso também com as práticas meditativas, né? E eu tenho um outro trabalho autoral, que é, na verdade, mais antigo. Eu criei ele em 2016, 2015 ou 2016, que chama 5 Luas, você conhece? Eu fiz isso. Fez. Que é um workshop de dança, né, de autoconhecimento corporal, que vai colocar a gente frente a frente com as fases da vida, né, as fases de criação de um projeto, né, a partir de uma metáfora com as fases lunares. E aí, quando eu me deparo com essas várias fases, eu vou vendo como que eu circulo entre esses vários momentos, né? E como que eu me coloco ali como um indivíduo que muda, mas que se mantém o mesmo, né? Então, quando e a essa gente... transição também, né? Às vezes o problema está em uma transição, né? No florescer, no nascer, no se desenvolver, né? No executar, no criar, né? Eu lembro que você trabalhava também essa fluidez entre as fases, né? Isso. E às vezes você percebe que, meu problema, eu sou muito criador e pouco executor, ou então o problema tá aqui, né? Ou tá ali, ou eu sou muito fazedor, mas tô com problema de criação, né? Perfeito, é bem isso. Então, assim, como que eu consigo me conhecer, né? Para trazer quem eu sou em cada uma dessas fases, né? E poder estar presente em cada momento, porque é isso. Se eu fico só pensando em quando que eu vou criar, eu não consigo estar aqui. Né? O que a gente vê muito é um movimento de ser criativo, planejar, ter novas ideias, né? Muita gente gosta de estar nessa fase, né? Porque é o novo, nas ideias, inovar, trazer um novo projeto, né? E aí a gente precisa ir para uma próxima fase que é realizar. E aí realizar nunca vai sair como o ideal, né? Então, puxa, eu começo ali a enfrentar a prática, a realidade. Como que eu materializo? E o realizar, porque assim, você tem sempre a projeção de algo, né? Um projeto, um sonho, ele tá ali. Mas ele vai começar pequeno. Ele vai começar com o primeiro passo, que às vezes não mas ele chega lá, né? Então você precisa desenvolver cada passinho com calma, fazer coisas que não são tão legais para chegar naquele sonho, naquele objetivo teu, assim, né? Às vezes as pessoas querem passar, a pular. frustração tá ali, né? E aí que você falou da geração de hoje que é imediatista, né? Que já quer ser o youtuber da vida, não sei o quê, e não entende que é um processo, assim, né? Eu quero pular da ideia para a conquista. Para a conquista, eu quero já sem chegar a construção, lá, né? Ou a gente vê em outras gerações, talvez mais, pessoas que ficam sempre na construção. Sempre inicia algo novo e constrói. Inicia algo novo e constrói. Nem consegue celebrar o que conquistou.
Não tem Ou um não momento... chega a desenvolver também, não chega também a desenvolver o projeto até o fim. Pode ser que não... O Sísifo, né? Acho que é, né? que não é? Sempre Que tá sempre precisa lá subir com a subindo pedra. a pedra e ele chega no final desce. Ele nunca consegue realizar. Tem pessoas que não vão conseguir chegar até o fim, né? Que nunca vão estar satisfeitos para poder celebrar, né? Mas aí a gente está vendo uma questão que é com relação à conquista. É mais do que uma dificuldade na construção, né? Sim. Então, muitas vezes ficam entre essas 3 fases, né? Criando e construindo, ou criando, construindo, celebrando, e aí já criando de novo. Mas a gente tem outras 2 fases importantes, né? O descanso, quer dizer, antes do descanso, o desapego e depois o descanso. Então, preciso deixar ir também aquele projeto. Puxa, as várias coisas que eu podia ter feito diferente. Ou, tinha mais essa coisinha para arrumar aqui, né? Perfeccionista ali, que não acaba nunca. Então, assim, como que eu solto? Abro espaço. Esse projeto foi legal, foi. Vamos para um próximo. Sabe onde eu sinto isso muito? Eu geralmente sou de realizar e fazer e projeto. Você é bem realizador, né? Mas tem um lugar meu que tá meio adormecido ultimamente, que é de ser escritor, né? De escrever. Que na hora que você estava comentando isso, me lembrou do roteiro, porque quando você está escrevendo um roteiro de um longa, tal, você fica escrevendo e às vezes é difícil achar que está pronto, porque você sempre tem tratamento. E de fato, um processo de escrita de roteiro, de livro, ele tem tratamento, você vai passar por isso. Mas até você falar assim, é isso? Nossa, é difícil. Eu estou num segundo longa que eu estou escrevendo, agora estou parado, mas vou voltar para ele. O primeiro foi bem difícil finalizar, entender que está pronto, desapega, sai da história, ele está pronto. Porque também toda vez que eu for revisitar, eu vou querer mexer alguma coisa, né? Mas uma hora você tem que entregar. E se você não solta, não tem espaço para o outro projeto. Exato. Né? Você fica preso. Você fica preso. E a gente precisa soltar não só para começar outra coisa, mas para poder descansar. Sim. Então, imagina como se fosse um dia. Essas fases também aparecem num dia. Fica mais fácil, às vezes, olhar. Tem o despertar, né? Aí eu vou construir todo o meu dia. Aí eu vou conquistar coisas no final do dia, né? O que deu certo, o que não deu. Então, uma conquista, né, realizada. Aí eu começo a me preparar para descansar. Eu vou tomar meu banho, eu vou jantar, eu vou, né, começar a fechar o meu dia. Isso significa que eu vou deixar para trás o trabalho, né, ou o que foi feito, o que não foi feito. E aí eu vou dormir. O dormir é o momento que tem uma integração, né? De tudo que foi feito com tudo que não foi feito, da luz e da sombra. Eu preciso ter esse descanso, porque é aí que eu recarrego energia. É aí que eu posso despertar novamente. Se a gente faz um paralelo com o estresse no sistema nervoso autônomo, ele é ativado no sistema nervoso simpático. E aí eu vou ter ali uma descarga de energia. Por quê? Porque eu tô precisando... Não desliga, né? É isso, eu tô ativo, entendeu? Eu tô agindo, eu tô precisando correr ali das ameaças, eu tô precisando, né, lutar, eu tô precisando... Então, é a luta e fuga, é isso, meu dia sendo construído. Se eu não parar e conseguir baixar aí, né, a adrenalina, baixar o cortisol e recarregar a energia, eu não vou ter energia para a próxima vez que eu precisar. Resolver algo de fato. Né? Isso. Então, o descanso, a meditação, baixar a atividade cerebral é importante para recarregar a bateria. Né? É como um carro. Tá acabando a gasolina, né? Tá acabando o combustível, eu preciso ir para o posto. Eu não consigo andar com o carro enquanto ele está sendo abastecido. É diferente de um celular que eu posso mexer enquanto ele está lá sendo carregado. A gente precisa parar. Né? Então, se a gente não para se reenergizar, para recarregar a bateria, não dá para ter energia suficiente para o próximo projeto. O sono é extremamente importante, né? Muita gente negligencia também. Dorme mal, dorme pouco, dorme, né, errado. Esse é um dos sintomas que nas palestras que eu faço nas empresas, é um dos principais que eu coloco, presta atenção no seu sono. Por quê? Porque é um jeito fácil de você começar a ver que tem algo que não está indo bem, e é um jeito importante e eficaz de se cuidar. Né? Então, muitas vezes falam, quais são os sinais para perceber um possível burnout, um possível estresse crônico, né? O sono sempre aparece ali. E você aí, se você não é cliente da Cedo Seguros, você precisa ser. Nós somos especialistas em gestão de seguros, todos os seguros, todas as modalidades para empresas e pessoas físicas. Em especial no Seguro Saúde, a gente tem um trabalho muito forte de pós-venda, de atenção ao cliente,
de palestras, de acompanhamento e a gestão total do seguro para a sua empresa, para o RH e para os beneficiários. Aproveitando o gancho, você como nossa cliente, dá um feedback aqui para Cedo, fala um pouquinho da tua experiência com a gente. Eu sei que você vira e mexe, aciona, né, a equipe aí para ajudar nesse bastante pós-venda. uso Você disso. usa bastante, né? Me comenta Eu gosto um pouco. muito, assim, eu sou cliente de vocês há bastante tempo, né? Sempre gostei muito do serviço. E principalmente desse atendimento que eu sinto como se me visse como uma pessoa mesmo, né? Não tive isso em outras corretoras, né? E, enfim, sinceramente, eu acho que para quem não tá nesse meio, às vezes é muito desafiador, né? Ai, como que pede o reembolso? O que eu posso fazer aqui? O que eu não posso? Quem que me atende aqui? E quando a gente tá com uma dor, com um sofrimento, com um adoecimento, a gente tá sensível, a gente tá vulnerável, a gente tá precisando daquilo agora, né? Traz uma urgência. Então, ser cuidado nesse momento é ainda mais valioso. Então, eu gosto muito desse trabalho em que eu mando uma mensagem e falo, pessoal, tô precisando de ajuda aqui. E eu sou sempre muito bem acolhida, recebida, atendida. E aí as coisas vão caminhando. Tá bom, agora eu posso ser cuidada aqui, sabe? Então, que bom. Essa é uma orientação nossa mesmo, né? De cuidado, né? A gente lida com pessoas, com momentos que são delicados, muitas vezes momentos tristes, né? Às vezes momentos felizes, né? Então a gente passa aqui, o nosso dia a dia é só questões importantes acontecendo, né? Então tem pessoas nascendo, tem pessoas diagnosticando uma doença terminal, tem pessoas falecendo. Então a gente cuidar de pessoas, acho que é um pouco do teu trabalho também, né? Mas o nosso na área de gestão de saúde. É bom saber que você está bem atendida, é sinal que a equipe está alinhada aí com o nosso propósito, né, de acolher, assim, né, importante. Às vezes o seguro fala alguma coisa, será que está certo, né? Será que é isso? Então acho que o nosso papel é esse, né, orientar e ajudar vocês ali, né? Sim. Bom que você está bem E até para os meus clientes, né, assim, às vezes eles têm dúvidas. E aí como eu consigo ter o apoio de vocês aqui, né, eu consigo ajudá-los melhor. Olha, você vai precisar de tais documentos para pedir um reembolso, né? Porque eu já vi que você já pediu opinião até para ajudar, né? Porque eu dou nota, né? Sempre para os clientes pedirem reembolso da psicoterapia. Então, é importante mesmo. Legal. Né? E, bom, me fala um pouco do trabalho agora teu como psicóloga, né? Porque você tem o consultório, você hoje atende mais online até, né? Você tem atendimento presencial ainda? Tenho, eu tenho consultório. Muitos psicólogos ficaram no online, né? Adaptaram bem, assim, né? A maioria que eu converso hoje tá tudo online. Porque acho que São Paulo também, essa coisa de você ir até 1 hora, 2 horas para ir, só se alguém é próximo ali de você, né? Senão é difícil, né? Eu acho que isso, o online abriu a possibilidade de ter clientes de outros lugares, né? Então, você vai escolher o seu terapeuta por outras razões que não a proximidade física. Acho que a principal busca é essa. Mas também, antes, a gente via, puxa, essa pessoa está vindo de um outro lugar para poder estar aqui, né? Já tinha mais um investimento, né? O investimento do deslocamento. Acho que tem alguns cuidados aí com o online, né? Como a gente estava falando de sair de uma coisa e já entrar em outra. Sempre que eu começo... Esse respiro, né? Porque uma coisa que eu já fiz terapia algumas vezes, eu lembro disso, que era bom esse tempo, quando eu saía da terapia, o caminho até a minha casa, o meu trabalho, que era um caminho de reflexão, né? E realmente, acho que no online, você já sai ali, você precisa dar esse tempo, né? Acho que é uma orientação que você talvez faça até, né? Calma, respira, já não vai para uma reunião, já não vai para alguma coisa online, porque senão você não digere, né? O que foi falado, os insights, vem muito insight depois, né? Do fim da sessão, né? Sim. Eu lembro disso. E antes também, né? Então, o pré e o pós. Caminho, né? É verdade. Então, mesmo quando eu fazia o presencial, né? Ainda faço, mas principalmente quando era só presencial, eu sempre oferecia 1 minutinho no início da sessão pra gente ficar em silêncio respirando. Né? Trazer a presença ali. Né? 1 minutinho em silêncio e perceber a respiração. É opcional, alguns clientes querem, outros não, mas eu acho, assim, esse minutinho ouro, sabe? Porque ele traz ali uma presença, baixa um pouco, né, a nossa ansiedade, deixa de lado as outras questões, agora eu tô aqui para mim,
né? Em contato comigo, vou me encontrar comigo. E essa até é uma dica que eu costumo dar nas empresas. Eles sempre pedem, fala alguma coisa prática e fácil para a gente poder fazer. Se vocês conseguirem fazer 1 minutinho antes das reuniões, já ajuda demais. Assim, então, vou parar 1 minuto, 30 segundos. Coloca ali um alarmezinho, né, para esse tempo e fica ali respirando. Não vai fazer uma grande diferença 1 minuto no tempo da reunião e vai fazer uma grande diferença na sua presença ali, né? Então, eu acho realmente muito importante e com o online, esse minuto ficou ainda mais importante. Né? Que é o momento de parar ali ainda, marcar, né? Então, legal. Assim, essa questão do online, acho que trouxe vários benefícios e também trouxe, né, a atenção para alguns cuidados que a gente precisa ter com o setting, com o espaço terapêutico, com, né, diferentes formas de abordar, de escutar. Mas hoje, eu ainda tenho o meu consultório físico, atendo pessoas lá também, mas a grande maioria dos meus clientes estão online e pedem para que seja online. Isso também ajudou a reduzir as faltas, porque às vezes, puxa, eu tô no trânsito, né? Então a pessoa chega mais. Isso se ela não tá deixando outras coisas transbordarem e pegarem o horário da terapia, né? Mas eu vejo que tem esse benefício, né? Eu gosto muito de atender no presencial, meu consultório fica em Pinheiros, mas quando vem alguém de fora, assim, até fora do país, né? Você consegue atender. Que era o que eu atendia antes do coaching, os meus clientes eram todos de fora, porque como eu fiz a formação lá, eu trouxe os clientes de fora. E agora com a pandemia, isso se expandiu de novo, né? Então, acabo atendendo presencial e online. Legal. Maria Clara, muito obrigado pela tua presença. A conversa foi muito boa. Teremos que fazer outros. A gente já comentou que tem um outro podcast nosso aí que em breve você será convidada também. Obrigado mais uma vez. Divulga aqui os teus contatos, teus arrobas, enfim, teu e-mail, LinkedIn, Instagram. Pra gente. A gente vai colocar na descrição do vídeo ali embaixo, tem tudo, mas comenta aí os seus contatos. Obrigada, querido. Quero agradecer tanto, né, a oportunidade de estar aqui, o papo super gostoso, sempre muito bom trocar ideia contigo, quanto os atendimentos, os serviços de vocês. Sou fã mesmo do trabalho que vocês fazem aqui. E, bom, quem tiver interesse em conversar um pouco mais, tanto sobre os trabalhos em empresas, quanto o trabalho individual no consultório, podem me procurar no Instagram, @mariaclara.psi_. Também tem o meu e-mail, para quem preferir comunicar por lá, é clara@mariaclarapsi.com.br. E, bom, tem o LinkedIn, vocês também podem ver alguns textos que eu produzo ali. Fiquem à vontade, vai ser um prazer conversar com vocês. Legal, para quem me procura sempre por uma indicação, é ela que eu faço. Então pode procurar que vai ser muito bem atendido, seja você empresa ou pessoa física, individual. Uma baita de uma indicação aí, pode ter certeza. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada a você. E é isso aí, fica ligado no Seducast, teremos mais episódios aí em breve chegando no ar, então curte, compartilha e marca o sininho aí. Obrigado mais uma vez, valeu pessoal. Obrigada.